Salve, salve, rapaziada. Ótima tarde a todos. Tarde de sábado, bom final de semana, né? Tem gente que está emendando o feriadão, tem gente que teve que trabalhar sexta e hoje está começando o final de semana oficialmente. Então, ótimo final de semana para todos. Dia da 10ª rodada do Campeonato do Brasileiro, se inicia hoje. O Brasileirão que vai ficar 10 dias paralisado devido a amistosos, datas FIFA. Então, 10 dias sem campeonatos brasileiros. Sem campeonato brasileiro, aliás. Então, esse final de semana aí, para quem curte um campeonato brasileiro, que é o meu caso, vão ter que aproveitar bastante, porque 10 dias longe do nosso futebol faz muita falta. Antes de mais nada, se inscreva no canal, tá? Curta o conteúdo, dê essa moral aqui pro R-City, o canal tá crescendo bastante. O foco principal é chegar, né, inicialmente aos 1.000 inscritos. Então a gente depende de vocês para dar essa força aí para nós aqui no canal. Corinthians e Cuiabá, partida em Itaquera, partida muito importante para o Corinthians, obviamente é um divisor de águas depois do vexame na última quarta-feira, eliminação precoce, né, na fase de grupos da Libertadores. Então o jogo de hoje tem um peso muito, muito diferente do que outras partidas. E além disso, o Corinthians, além de precisar elevar a sua moral, precisa mostrar para a torcida que o time está fechado com o treinador, que o time está fechado, né? Que o time vai buscar chegar longe na Copa do Brasil, conseguir uma boa colocação no Campeonato Brasileiro. Além de tudo isso, o Corinthians precisa fugir da zona ali de rebaixamento. O Corinthians está em 16º, está muito próximo da zona de rebaixamento, e uma derrota hoje pode ser fatal, né? O Corinthians pode entrar para a zona de rebaixamento, aí fica péssimo, porque são 10 dias sem Campeonato Brasileiro e 10 dias, obviamente, com o Corinthians na zona de rebaixamento, uma situação bem complicada. O Corinthians tem 8 pontos no momento. Já o Cuiabá tem 11 pontos e está em 14º no campeonato. Então, Cuiabá vive uma situação melhor. Se o Corinthians, em caso de vitória do Corinthians, o Corinthians apenas empata em pontos com o Cuiabá. E se o Cuiabá vencer, aí dispara, ficar longe do Corinthians. 6 pontos, para ser mais exato. E o Cuiabá, ele vem de uma boa sequência. O Cuiabá chega vivendo uma boa fase para a partida de hoje. São 3 partidas sem derrotas. São 2 vitórias e 1 empate nesse período. E as 2 vitórias, um fato interessante, são 2 vitórias fora de casa. Venceu contra o Cruzeiro, lá no Mineirão, e contra o Goiás. Goiás também, que é muito difícil vencer o Goiás lá na Serrinha ou no Serra Dourada. Então, o Cuiabá vem com a moral muito elevada para o jogo de hoje. E o Corinthians vem de 2 derrotas, né? Situação totalmente oposta do Cuiabá. E o jogo tem esse peso muito importante para provar para a torcida, para se provarem, né? Para os próprios jogadores se provarem o que o Corinthians pode dar nessa temporada. Pode até ter aquela desculpa, é uma desculpa até aceitável, que o jogo de quarta tinha altitude de mais de 2.000 metros, atrapalha, o time do Corinthians tem jogadores mais velhos, então altera, afeta bastante. Hoje não tem desculpa. Hoje a gente vai ver se esses caras estão fechados com o Luxemburgo, se esses caras estão fechados com o Corinthians, se vão brigar para ir longe numa Copa do Brasil, ou se a briga do Corinthians para o restante da temporada é fugir desse Z4, nessa situação desesperadora. E o Cuiabá, ele teve a semana livre de treinamentos, né? Um ponto positivo aí para o Cuiabá. O Cuiabá jogou na semana passada no Campeonato Brasileiro contra o Goiás e teve a semana inteira para pensar única e exclusivamente no Corinthians. Não foi o caso do Corinthians, né? O Corinthians teve uma longa viagem para o Equador, tomou uma surra jogando fora de casa, né? Perdeu por 3-0, aí já volta também com a moral lá embaixo. E então tem cansaço, tem a derrota que afeta, e 4 dias depois tem que chegar com força máxima, e tem 4 dias não, né? 3 dias depois tem que chegar com força máxima para vencer esse jogo, porque a vitória se torna uma obrigação, pela derrota no meio de semana e pela situação, obviamente, no campeonato.
E certamente, devido a isso, devido à obrigação de vencer, né? É sempre uma obrigação do Corinthians vencer em casa, mas pela situação que o Corinthians vive, se torna ainda mais obrigatória essa vitória. Então, tudo indica que o Vanderlei Luxemburgo não vai mudar o esquema tático e não vai mudar nenhum jogador dos que jogaram dos 11 titulares na partida no Equador. Vai dar mais esse voto de confiança. Como eu disse, teve essa parte, sim, da altitude, faz diferença. O Matheus Bidu foi um cara que sentiu muito, porém, aqui em Itaquera contra o Atlético Mineiro, ele foi muito bem nesse esquema tático, com os mesmos companheiros. Então, pode ser que o Bidu tenha sentido, tanto que ele saiu já no intervalo de jogo. Foi uma partida péssima por parte dele. É um cara que merece também mais oportunidades, como todo o elenco. Até porque esse mesmo time reverteu um resultado muito difícil que ninguém esperava que o Corinthians ia conseguir reverter, que foi contra o Atlético Mineiro na Copa do Brasil. Então, obviamente, merecem esse voto de confiança. Então, certamente não teremos mudanças, não teremos grandes novidades no Corinthians no confronto desse sábado. Já o Cuiabá tem 3 desfalques. O zagueiro Marlon tomou 3 cartões amarelos e está fora do jogo. E o Ranieri também levou 3 amarelos e, obviamente, está de fora. Alisson é o provável substituto do Marlon, jovem zagueiro do Cuiabá. E o Juan Tavares, lateral esquerdo, pode substituir o Ranieri. E o Jonathan Cafu, torcida corintiana lembra, mas não lembra com tanta saudade, né, do Jonathan Cafu. Vamos combinar aqui. O Jonathan Cafu não pode atuar pelo Cuiabá por força contratual. Pertence ao Corinthians, então não pode atuar contra o Corinthians. E Cuiabá e Corinthians já se enfrentaram em 4 partidas na história, com 3 vitórias do Corinthians e 1 vitória do Cuiabá. Então o Corinthians tem vantagem nesse confronto. E o último confronto, inclusive, foi jogando em Itaquera, no segundo turno do Campeonato Brasileiro do ano passado, e o Corinthians venceu por 2-0. Gols de Yuri Alberto e Roger Guedes. Então, quem sabe, né? Principalmente para o Yuri Alberto, quem sabe é uma partida para ele desencantar, porque o Corinthians precisa dos gols do Yuri Alberto, e o Yuri Alberto vive uma péssima fase nesse ano de 2023. E o provável Corinthians para hoje é com Cássio, Bruno Mendes, Gil e Murilo. Na ala direita, Fagner. Na meiuca corintiana, Fausto Vera, Maicon e Renato Augusto. E pela ala esquerda, Matheus Bidu. A dupla de ataque, Yuri Alberto e Roger Guedes. E o provável Cuiabá vem com Walter, Matheus Alexandre. Caramba, fugiu o nome do zagueiro que estava aqui. Eu coloquei o Marlon. Ei, Laia, falha nossa, né? Acontece. Então, o provável Cuiabá é com Walter, Matheus Alexandre, Alain Empereur e o Alisson. A Alisson é o zagueiro que vai substituir o Marlon. E na lateral esquerda, Juan Tavares. Na meiuca, Denilson Alves, Fernando Sobral e Caleb. E o trio de ataque com Wellington Silva, Riquelme e Daverson. Essas são as prováveis equipes. Eu acho que o Cuiabá ele tem uma certa vantagem por ter tido toda semana para se preparar para esse jogo, enquanto Corinthians, né? Não é desculpa, mas acaba afetando muito, né? Uma longa viagem, é desgastante, aí perde o jogo, acaba dando aquela surra psicológica, né, nos atletas. Mas eu acho que, mesmo com tudo isso, eu acho que a equipe do Cuiabá é uma equipe que vai brigar na parte de baixo da tabela. E pela equipe que o Corinthians tem, pelo menos com os 11 iniciais que o Corinthians tem, é uma equipe de meio de tabela para cima, tá? Então eu acredito que, principalmente pela situação que o Corinthians vem vivendo, os próprios jogadores vão ter essa injeção de ânimo, essa obrigação em vencer, vão entrar com mais vontade. Eu acho que o Corinthians é favorito para esse confronto. Mesmo o Cuiabá vivendo uma boa fase, fazendo esses pontos necessários aí para ficar cada vez mais distante do Z4, mas eu acho que o Corinthians é favorito. Eu acho que, apesar de tá tendo protestos da torcida, estão pegando no pé de muitos jogadores, mas apesar de tudo isso, eu acho que o Corinthians vai jogar um futebol melhor hoje e leva melhor contra o Cuiabá. Acho que vence por 1-0. Não vai ser um jogo também com o nível técnico do Corinthians lá em cima, mas eu acho que vence por 1-0. E depois disso tem 10 dias para treinar,
10 dias para treinar jogadas ensaiadas, para resolver problemas, buracos no meio de campo, buracos defensivos que mesmo jogando com 3 zagueiros estão sendo expostos em várias partidas. Então, nesses 10 dias, o Luxemburgo vai ter muito trabalho, mas eu acho que na noite de hoje o Corinthians leva melhor. E qual que é o seu palpite? Comente aqui, tá bom? E se comentar também, não esqueça, tá? Se inscreva no canal, dê essa moral para a Recite, muito importante o apoio de vocês, tá bom? Grande abraço e até a próxima. Tamo junto!